Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Aleluia. Como é bom sentir essa presença doce do Espírito Santo. Amém. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Eu tinha alguns recados, mas eu não vou falar dos recados, vou falar no final. Eu quero que você abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Amém? 1 aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Diz assim os textos bíblicos: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, é que se requer dos despenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arque a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Até aqui. Eu quero falar sobre os dispenseiros da casa de Deus. A gente lê claramente o apóstolo Paulo falando de ser ministro e dispenseiro da casa do Senhor. Quando essas palavras entraram no meu coração para compartilhar com vocês, eu fui pesquisar sobre essa questão do ministro e o dispenseiro. O ministro é aquele que, separado por Deus, ele está incumbido de exercer uma função para o reino de Deus. Ele está incumbido, chamado, separado para exercer um ministério em prol da igreja. Ele é alguém que primeiro, na sua convicção desse chamado, está disponível ao reino do Senhor. Enquanto a palavra dispenseiro, ela vai mais além, porque ser dispenseiro é aquele que administra, é aquele que conduz, é aquele que recebe uma confiança e uma autoridade de multiplicação. É aquele o qual o Senhor, seja, no caso falamos de Cristo, mas podemos usar um contexto humano, é aquele em que alguém confia em suas mãos as mais altas responsabilidades, pensando no reino, pensando em si, na sua casa ou nos seus bens mais queridos ou melhores que possua. É interessante porque quando você vai pesquisar sobre os dispenseiros, surge um protagonista nessa história chamado José. E José foi um dos maiores exemplos de dispenseiro para Deus, usado por Deus. José, ele tinha toda a autoridade de Deus, todo o poder de Deus na sua vida, mas José, tudo que ele fazia e multiplicava, ele não pensava nele, ele não pensava que era dele e que não vinha dele,
E nós sabemos que José, na casa de Potifar, fez a sua casa prosperar. Sabemos que José, na cadeia, fez a cadeia prosperar. José no Egito, fez o Egito ser a maior potência do mundo. Mas José tinha um coração de despenseiro, o coração daquele que serve e multiplica em favor das pessoas. Quando o apóstolo Paulo coloca esses textos se referindo a ele, se referindo a Timóteo, seu discípulo amado, que ia cumprir um papel de não só ministro, mas dispenseiro. O apóstolo Paulo fala com alguém que ele confiava plenamente, sabendo que aquele garoto, aquele novo jovem, ele seria capaz, ele seria apto, ele estava pronto para conduzir a igreja como dispenseiro. O dispenseiro, ele compartilha, ele ensina, ele ajuda, ele exemplifica. Esse jovem Timóteo foi incumbido de ensinar para uma igreja o que era ser humilde, ser confiável e ensinar as pessoas dentro de um contexto grego, aonde aquelas pessoas que faziam parte da igreja entendiam em suas mentes que ser humilde era ser pobre, que a humildade só pertencia a escravos. Mas o apóstolo Paulo ensina que não era assim, e ele exemplifica, o apóstolo Paulo até em Filipenses capítulo 2, que ser humilde era ser igual a Jesus, a ponto de se entregar à morte de cruz, mesmo sendo Deus, não usurpou o lugar do seu Pai, e ele preferiu morrer na cruz como um homem. Pensando num todo, consequentemente, aqueles que não conseguiram entender e não usaram devidamente o seu ministério de ministro, de dispenseiro, ele vai na contramão desse contexto e ele termina deixando de ser um ministro e dispenseiro para ser um divisor, causador de dúvidas, deturpar os princípios. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. E mesmo preso, no lugar úmido, em um lugar extremamente frio, mesmo naquele calabouço, naquele lugar de tristeza, de angústia, o apóstolo Paulo não deixou de ser um dispenseiro da fé. Mesmo em cadeias, ele motivava aqueles que lhe ouvia por meio de cartas, e provavelmente quando ele escreveu essa carta, ou essas cartas de 1 e 2 Coríntios, foi à luz de vela, coberto com alguma coberta para poder lhe aquecer, a luz de vela para ele poder escrever às pessoas, primeiro direcionado ao seu discípulo para compartilhar aquela igreja, porque Paulo não se importava com ele mesmo, Paulo não se importava com as perseguições, Paulo não se preocupava nem mesmo com a morte, quando Paulo pensava na igreja, quando ele pensava no reino de Deus. O coração de Paulo tinha um propósito muito profundo. Paulo não se preocupava em ser taxado o menor dos apóstolos, Paulo não se preocupava em galgar lugares mais altos. Paulo era dispenseiro da fé e servo de Cristo, tanto na alegria como na tristeza, tendo muito, tendo pouco, rico, pobre, com fome ou alimentado, preso ou livre. Paulo tinha o coração no reino de Deus. E obviamente, quando se fala do reino de Deus,
Paulo escrevia suas cartas às igrejas com o intuito que aquelas igrejas pudessem viver, os discípulos, os cristãos, pudessem experimentar daquilo que a sua alma queimava, da presença de Deus e principalmente do seu amor para com os cristãos. O apóstolo Paulo, ele não pensava em propósitos pessoais, pois os propósitos pessoais de Paulo estavam em último plano na sua vida. Primeiro reinava o propósito de Deus, primeiro reinava o ser o ministro desse evangelho verdadeiro, único, intransponível, inegociável, e também reinava no seu coração o sentimento de ser dispenseiro. Em outro contexto, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 ao 17, eu quero que depois vocês leiam em suas casas com mais tempo. O apóstolo Paulo entendia que ele não precisava dizer que era necessário ser dono da igreja, dono de ministério, dono de alguma coisa. Porque o dispenseiro não pensa em ser dono, o dispenseiro pensa em servir. O dispenseiro é aquele que, antes de tudo, ele busca em primeiro lugar o reino de Deus, a ponto em que eu poderia exemplificar, sem dar nomes, já por mais de uma vez, eu chego aqui na igreja e encontro um ilustre irmão, carinhosamente cuidando das coisas da igreja. Algo que não foi pedido, algo que não foi imposto, mas o seu coração se alegra em servir, porque o intuito do dispenseiro, do servo, é fazer com que o seu Senhor se alegre dele. O dispenseiro não se preocupa consigo, ele quer que aquele que é o Senhor se agrade daquilo que ele faz, e aquilo que ele faz não é de intuito individual, mas do intuito de um todo, de uma coinonia, de uma igreja. Então o apóstolo Paulo, ele fala das perseguições, ele fala das suas lutas, ele fala das suas dificuldades, mas em nenhum momento o apóstolo Paulo se esquece para o qual fora chamado. Quero reportar um pouco que o apóstolo Paulo nunca se esqueceu da rua, da estrada de Damasco. Ele nunca se esqueceu da sua experiência com Jesus no deserto. Ele nunca se esqueceu dos seus dias de escuridão. Ele nunca se esqueceu daquela voz que resplandeceu como trovão, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não se esquecia daquele homem simples, chamado Ananias, que vai até a rua direita, amando de Jesus, e coloca as mãos sobre Paulo com medo, preocupado na própria morte, mas ele recebe essa direção e vai, coloca as mãos sobre Paulo, e a Bíblia diz que Paulo é curado daquela cegueira, e a cegueira cai como escamas dos seus olhos, e quando Paulo olha para aquilo que Jesus fez na sua vida, para a sua experiência, nada conseguia deter o coração de Paulo. Quando Paulo lembra dos seus feitos como ministro e despenseiros do evangelho, nada conseguia deter esse homem, porque Paulo lembra de Eutico, quando ele pregava, e aquele homem ou aquele jovem cai e morre, e ele vai lá e ressuscita aquele jovem, traz o jovem de volta para o culto e continua pregando até amanhecer o dia. Eu penso
que o apóstolo Paulo, quando pensava nas coisas de Deus, a sua alma se enchia tanto de alegria, porque ele esperava as coisas do alto e não as coisas da terra. Paulo sabia que o que ele estava fazendo, por melhor que fosse, por mais sábio que fosse, por mais interessante que fosse, ele sabia que os céus lá no alto tinha algo que transcendia a tudo que ele podia imaginar. Paulo era o homem que vivia com os pés na terra, mas com o seu coração nos céus. Paulo era um homem que servia no reino, mas o seu coração estava no alto. Paulo era um dispenseiro que servia a igreja, não pensando na recompensa humana, mas na recompensa que o próprio Jesus havia lhe mostrado em visão, ou talvez uma experiência. Quem sabe, alguns historiadores dizem que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e lá ele teve uma experiência, e quando ele volta, ele diz assim: aquilo que me espera é maior do que todas as coisas. E Paulo ensina isso com uma ênfase, com uma entrega, porque Paulo não queria glórias de homens, Paulo não queria reconhecimento de homens, Paulo queria ser o dispenseiro do reino de Deus. Aleluia! Quando eu lia hoje esses textos, isso entrou na minha alma com uma força, isso entrou na minha alma, me levando a uma convicção, a qual compartilho com vós outros, que tudo que você faz no reino e para o reino não é em vão. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, aonde o apóstolo vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, veja esses atributos, essas características. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Olha a parte 3: e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Ou seja, viva como dispenseiro, e que seja como ele fala, em perseguições, em prisões, que seja por alguém lhe julgando, por alguém querendo lhe levar para o tribunal, mesmo assim ele não se importava. O apóstolo Paulo, nesses textos, ele nos leva a uma dimensão de fazer exatamente igual a ele. Os apóstolos são exemplos. Nós falamos que queremos ter a identidade de Cristo, aleluia, mas também precisamos carregar em nós essa mansidão, esse empenho, essa coragem, essa determinação, esse trabalho em prol de Jesus e o seu reino. Pois a exaltação, os valores, os ganhos, a fama não faz parte do dispenseiro. Porque o dispenseiro é reconhecido por Deus, não é reconhecido por homens. Porque os dispenseiros, ele não se preocupa consigo mesmo, o que ele quer é alcançar as realizações do reino, da obra.
Por isso que quando ele escreve ao seu discípulo, Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ao seu filho amado da fé, o qual ele amou, se dedicou, ensinou e viviam na mesma dimensão, ele vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4, ele vai dizer: faça a tua obra como um bom evangelista, cumpra bem o teu ministério. Depois vocês me ajudem, isso é em 1 Timóteo, 2 Timóteo, isso é que está escrito. Cumpra bem o teu ministério. Por que Paulo fala isso para Timóteo? Porque Paulo, ele não falava de algo que ele não conhecia, mas Paulo falava daquilo que ele vivia. Até porque, conjecturando eu, se você salva uma vida, vale mais do que o mundo inteiro. Se você serve no reino ao mais simples, você está agradando o coração de Jesus. E ser humilde não é ser humilhado, ser humilde é ter a qualidade de Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, seu filho amado, passando para ele esses aconselhamentos, ou esse conselho, era para que Timóteo se portasse justamente como ele, porque Paulo era um exemplo de servo, o exemplo de dispenseiro. Poderia eu argumentar agora que às vezes quando nós estamos para servir, mas não temos recompensa, quando nós queremos ser servo e não temos o retorno de algum reconhecimento humano, parece que nós desanimamos. Mas o apóstolo Paulo, ele mostra que nada que se referia a este mundo importava para ele. Agora é interessante eu falar, não é que Paulo não vivia no mundo, irmãos. Paulo precisava comer, Paulo precisava vestir, Paulo trabalhava, Paulo aceitava oferta, as pessoas cuidavam de Paulo, as pessoas mandavam oferta para Paulo. Só que Paulo, ele vai dizer que em tudo na vida ele era experimentado. E não era a perseguição, a nudez, a fome, a espada ou a morte que lhe separaria do amor de Cristo. Como está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 35 em diante, ele se considerava como ovelha levada ao matadouro todos os dias. Mas quando ele olhava para Jesus, ele dizia: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O dispenseiro, ele é dedicado, ele trabalha, ele não hesita, ele não espera, ele é voluntário, ele é apaixonado, ele é aquele que o seu amor para com o que agrada o coração de Jesus está acima de tudo. Morreu há poucos dias uma mulher em que eu não cheguei a conhecer. Mas aquela mulher, ela tinha um chamado diferenciado. Eu só conhecia pela voz, pelos áudios de oração que ela mandava. E um dia eu recebi um áudio daquela mulher dizendo que Deus havia me mostrado para ela e colocou ela como minha intercessora. E ela falava que a alegria do coração dela, o que mais alegrava a sua alma, era orar pelas pessoas. Recentemente surgiu na minha vida um homem, pastor Antônio, da Igreja Deus Vivo,
Todo dia esse homem me manda uma oração profética, todo dia ele ora por mim e ele diz: Deus colocou o Senhor como filho nas minhas orações. Esses são os dispenseiros, são aqueles que fazem, são aqueles que trabalham, são aqueles que executam por amor o que favorece aos irmãos, que favorece a igreja. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, nesse momento, ele estava pensando numa igreja que era e é de Jesus. A igreja, ela não é um atrativo. A igreja não é um mero acaso. A igreja não pode ser a última coisa, porque a igreja é o corpo do qual eu participo como igreja. Eu tenho um templo de Deus, aonde Ele vive em mim, eu sou um templo, eu também sou igreja. Mas a igreja que Paulo está se referindo era o lugar das celebrações, onde os irmãos participavam, compartilhavam, aonde os irmãos dividiam, aonde os irmãos se ajudavam, aonde os irmãos celebravam com toda alegria ao Senhor Jesus. Paulo era dispenseiro de Deus para a igreja. Tenho certeza que muitos dos que aqui estamos, como muitos dos que estão me ouvindo, já foram chamados não só para ministrar, mas para serem dispenseiros do reino. E aqui vai uma coisa muito interessante, porque o dispenseiro não para, o dispenseiro não retrocede, o dispenseiro não para de fazer, porque ele não tem uma recompensa. O dispenseiro faz, porque o Senhor da recompensa, que não é terrena, já preparou o seu melhor no céu. O apóstolo Paulo nos ensina muito, querido. Em um dos comentários de um teólogo chamado James Tucker, ele fala assim em seu livro: o apóstolo Paulo não estava em uma praia, pelo contrário, ele acendia velas para poder enxergar e escrever, chorando sobre as cartas, debaixo de cobertor úmido, sabendo que seus dias estavam contados, mas seu amor pela igreja o deixava cada vez mais vivo. Meu Deus. Olha o que ele diz também. Descreve no seu livro James, ele diz: também parecia ser uma ironia, uma cena muito irônica. No trono, quando Paulo é levado ao sinédrio, é levado diante da justiça, para enfrentar o seu julgamento, ele diz assim: a cena era muito difícil de ver, mas era interessante, pois no trono estava aquele que vestia o manto imperial. Lá no trono estava sentado Nero, mas no banco também estava sentado o simples, seus cabelos grisalhos, provavelmente pela sua idade. Enquanto um se vangloriava pelas capas, o outro estava sentado com a sua simplicidade. Porque enquanto o que tinha capa queria conquistar o mundo, o simples Paulo já tinha conquistado o mundo para a glória de Jesus. Eis o primeiro sentado no trono de justiça como se fosse o melhor. Nero sentado no trono da justiça como se fosse o melhor. E eis diante dele, em pé, no lugar destinado aos criminosos,
pronto para morrer, estava Paulo entregue para Jesus Cristo. Isso é ser dispenseiro. Quem ama o reino, quem ama a obra, está disposto até deixar a sua vida em segundo plano. Quem ama o reino, quem ama a obra, e aqui quebrando dentro de um certo contexto, aquele contexto de dizer, primeiro é Deus, a minha família e a igreja. A igreja, ela faz parte da minha, da sua, da nossa vida. A igreja não é o último plano. É Deus e o seu corpo, igreja e família. Se eu não tenho esse sentimento de dispenseiro, eu não vou entender quando Nero estava lá e o povo chamaria, assim disse Terrot, um francês, ele disse o seguinte: quem não entende isso, vai viver um paradoxo como Nero, aonde alguém disse, virão dias em que os homens chamarão seus cachorros de Nero. Mas nesses dias, homens gerarão filhos e os chamarão de Paulo. Porque Paulo é o exemplo. E essa passagem bíblica, ela nos coloca em um posicionamento, querido, que não temos mais como viver uma igreja sem vida. E a vida da igreja está em nós. Jesus é a cabeça, indubitavelmente. A Bíblia, a única regra de fé e prática. As ordenanças de Jesus são imutáveis, mas a igreja caminha com os nossos pés, enxerga com os nossos olhos, fala com a nossa boca, ouve com os nossos ouvidos. Nós somos a igreja em movimento, nós somos a igreja que valeu a pena Jesus morrer, valeu apenas Paulo morrer, valeu apenas as Escrituras dizer, vocês também são dispenseiros do reino. Nós somos estes que precisamos voltar para o coração, o amor pela casa do Senhor. Talvez algum diga, mas pastor, mas agora não pode. Mas tem uns que não vêm porque realmente eu respeito as suas limitações, respeito porque estamos ainda em pandemia, mas às vezes vejo que alguns não vêm porque a igreja perdeu o valor para a sua vida. Porque ser servo não tem mais valor. Porque ser dispenseiro do reino perdeu o seu valor. Mas Paulo nos ensina nessa passagem. A igreja precisa de homens e mulheres apaixonados, como Paulo e Timóteo. Deus vai levantar agora, como eu preguei no dia da oração, que Deus levanta exército aonde há mortes, e eu estava me referindo a Ezequiel, que a visão de Ezequiel era só ossos secos, era lugar de morte, e Deus mandou ele agir, profetizar, e levantou-se um grande exército. Eu tenho certeza que nesses dias Deus está juntando ossos, Deus está juntando parte do corpo, Deus vai ajuntar e Deus vai levantar uma geração de servos, uma geração de dispenseiros que vão deixar de viver para si, mas para viver para a glória de Cristo. Vão fazer porque ama Cristo, vão fazer porque sabe que alegrará o coração de Jesus. E talvez você que está me ouvindo, você que está aqui, precisa entender isso.
Porque muitos de nós, eu creio que todos nós que estamos aqui já recebemos de Deus um chamado, uma vocação. Não há ninguém inútil no reino de Deus. Deus usa a todos indistintamente no reino. O que nós precisamos é abnegar a si mesmo, abnegar de tempos, de confortos e servirmos. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que um avivamento e crescimento de uma igreja vem por aquilo que fazemos e produzimos. Pelo que fazemos, pelo que produzimos. Porque o tempo chegou em que as pessoas, quando você falar de igreja, elas não querem simplesmente que você diga uma placa, mas você vai ter que mostrar quem você é, essa igreja, como igreja. Não serão as palavras, mas o testemunho literal de vida, de comportamento. Serão as nossas atitudes, o nosso servir, que vai mostrar que somos igreja. Quando isso entrar na minha, na sua, na nossa alma, nós vamos recusar algumas coisas que alegram o nosso corpo, para nós alegrarmos a Jesus. Terceira coisa, é que a pregação será genuína, o verdadeiro evangelho para cura, libertação, adoração e buscarmos a Deus em espírito e em verdade. Como isso tem falado comigo e com muitos. Nós estamos vivendo um tempo em que o evangelho precisa ser mostrado como ele é, na sua simplicidade, na sua autenticidade. A Bíblia não precisa de acréscimos, a Bíblia não precisa de tirar nada, a Bíblia é completa em si, ela é atual, ela tem resposta, ela é perfeita. Em todos esses mais de 5.000 anos, ela tem a resposta que você e eu precisamos. A Bíblia tem as palavras que curam, liberta, restaura. A palavra de Deus precisa ser vivida. E viver a palavra exige mais e muito mais do que vontade. Precisamos nos livrar da mente consumista, da mente marqueteira, egoísta, e passarmos a pensar num todo, pensar em todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Porque hoje você vê muitas pessoas pregando o evangelho, mas defendendo uma bandeira, não defendendo o reino. E a única bandeira que nós devemos defender é o reino de Deus na face da terra. Precisamos nos livrar dessa mente enganada, dessa mente que divaga sobre pensamentos, mas voltarmos a sermos igreja dentro e fora dela. Jesus não é uma marca, Jesus não é um produto, a igreja não é uma associação, não é uma ela não é uma sociedade de homens, ela é uma entidade espiritual, fundamentada na palavra e dirigida pelo Espírito Santo. A igreja que nós pertencemos, ela não é uma associação criada para a vontade de homens. Abro aspas, tem igreja, igreja e igreja. Eu estou falando da igreja, a igreja de Cristo. Ela não é uma associação, ela não é uma marca, como eu falava hoje de manhã, que você vai no supermercado. Eu falava hoje de manhã, você vai no supermercado, você pega
Produtos, você equipara marcas, você equipara preço, você equipara validade, tempo de validade. Não. A igreja que você e eu somos, ela tem uma só marca, ela tem uma só cabeça, ela tem um só Senhor, que é Jesus Cristo, o Salvador da nossa vida. E para concluir, precisamos trabalhar com amor, dedicação, sabendo que o que fazemos não é para a glória de homens, nem para si mesmo, mas para a glória daquele que nos chamou. Amém? Por isso, não se preocupe em agradar ninguém. Você pode falar as palavras mais lindas, mas quando o coração está fechado, nada entra. Você pode fazer as orações mais bonitas e demoradas, mas se o coração não estiver aberto, a oração não serve. Mas quando nós decidimos servir na casa de Deus, talvez dos mais simples, pode vir o melhor, a palavra rema, que alimenta a nossa vida e a igreja. Amém? Amém? Receba essa palavra no teu coração. Talvez seja um tempo hoje em que você e eu, nós, e eu estou dizendo nós, eu estou dentro disto, permitirmos que o Espírito de Deus faça com que essas palavras, ao adentrar na nossa mente, ela não se vá, mas ela gere algo diferente em nós. Pois nesse tempo chamado difícil, é o tempo em que Deus vai levantar homens e mulheres apaixonados pela igreja de Jesus. Sabe por quê? Vai chegar dias, e não demora, em que muitas pessoas vão querer um lugar como este para adorar e não vão ter. Vai chegar um momento em que muitas pessoas quererão um lugar desse para se reunir e não terão. Não demora muitos anos, os nossos filhos não terão um lugar de ouvir a palavra de Deus se nós não mantermos, não vivermos e não sermos igreja. Em breve tempo, na mente dessa geração, se não ver e se os pais não trouxerem os filhos para a igreja e ensinar o que é ser servos e dispenseiro, eles não entenderão o que é igreja e eles colocarão a igreja como se fosse algo do passado. Deixarão a igreja como o último lugar, e a igreja não é o último lugar para Deus. E aí a minha mente se reporta para 2 Crônicas. Meus ouvidos, os meus olhos estão no lugar aonde o povo ora e buscam a minha face. Aleluia. Você faz parte de uma igreja, você é corpo de uma igreja. Seja servo e dispenseiro, e não se preocupe, as outras coisas Deus acrescentará na sua, na minha, na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor? Eu não sei como você tem vivido os últimos dias, irmão, irmã. Talvez por N situações, talvez pelo momento emocional, talvez pela situação que você está vivendo, teu coração foi roubado do seu coração o desejo de ser servo e dispenseiro. Talvez devido às lutas, às perseguições e até por coisas criadas na mente, você tem se achado uma pessoa inútil no reino de Deus. Talvez por alguma circunstância, ou perseguição, como diz o apóstolo Paulo, ou por julgamento de homens, você tem deixado de fazer o chamado
que Deus tem para a sua vida. Quero que estas palavras acendam a chama no seu coração e você e eu, nós saibamos que as mínimas coisas também agradam ao Senhor Jesus. Havia uma mulher chamada Ana. Ela casou e viveu com seu marido poucos anos. E por toda a sua vida, ela serviu na casa de Deus. Eu não me lembro exatamente agora, mas parece que quase 70 anos aquela mulher serviu na casa do Senhor. E a sua recompensa foi ver Jesus, menino. Simão, que cuidava da igreja, quando eles levaram Jesus para ser apresentado no templo, ele viveu a vida dele inteira servindo no reino, servindo a casa de Deus, por uma recompensa depois de muitos e muitos anos. Foi ele apresentar Jesus e ele disse: para mim os dias se completam, minha vida pode até terminar hoje, porque os meus olhos veem o Salvador. Aleluia. O que você faz para Jesus não é em vão. O que você serve na casa de Deus não é em vão. Pois a simplicidade de varrer um chão, de limpar um piso, de passar um pincel num vaso, de encher as coisas de água, são tão preciosas aos olhos de Deus, que vocês não imaginam a recompensa. Quero vos dizer, igreja, dentro desse contexto, que quando nós somos contagiantes e contagiados pelo amor de servir, seja em qual ministério for na igreja, você faz, porque Jesus se alegra em você. Amém? Quero que Deus acenda no teu coração a chama do servir, a chama do dispenseiro. Não deixe que nada tire isso do seu coração, minha irmã, meu irmão, porque você foi chamado para alegrar o coração dele, o Senhor da igreja.